Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Um Plano Nacional de Investimentos é um instrumento relevante e importante que modela as opções políticas para muito tempo. Merece um amplo debate, deve fomentar a participação de todos na sua definição e obriga a consensos. E implica muito rigor nas suas opções, a todos os níveis, de forma a que possa ser realmente concretizado. Para isto, o PSD está disponível, como sempre. Aliás, foi isto que fizemos na aprovação do plano que vigora até 2020 e que mereceu, na altura, um amplo consenso parlamentar. Foi um trabalho de cerca de um ano que envolveu a participação de todos os parceiros a nível nacional. Ao partirmos para a definição do novo plano, é importante percebermos o que falhou. Sim, muita coisa falhou para que a um ano do prazo final do plano em vigor, apenas pouco mais de 20% esteja executado. Na Ferrovia 2020, já reprogramada por este Governo em 2016, temos uma taxa de execução física da obra muito reduzida e incipiente. E por mais que a atual maioria não goste, a verdade é que o abandono a que este Governo votou o investimento público nesta legislatura é o principal responsável por esta execução diminuta. Foi uma opção política a de levar o investimento público aos mais baixos níveis das últimas décadas, em 2016 e 2017. Falaram muito, anunciaram muito, mas foram incapazes e incompetentes e não concretizaram. Assim, o Plano Nacional de Investimentos para 2030 não pode ser um documento para esconder esta incapacidade de realizar. Esta história do agora é que vai ser não convence ninguém e não dignifica sequer a ação política. Estamos a 3 meses de iniciar a primeira campanha eleitoral do ano e o país é confrontado com esta necessidade urgente para aprovar um plano de investimentos para 2030. Por que agora e tanta pressa? Dizem que houve um amplo debate e trabalho de envolvimento em todo o país. Será que meios de reuniões são o espelho de um amplo debate nacional? Não nos parece. Nem a nós, nem aos autarcas que o PC está a ouvir neste processo. Autarcas eleitos por vários partidos, que têm reclamado alto e bom som, que não foram atendidos, que esta proposta não concorre para os interesses das suas populações e muito menos para o reforço da coesão nacional, que deveria ser um dos principais objetivos de um plano deste tipo. Veja-se a exemplo das CIMs das terras de Trás-os-Montes ou da CIM do Douro, que repudia publicamente a proposta do Governo. E é necessário, senhoras e senhores deputados, que as opções sejam bem fundamentadas tecnicamente e que possuam rostos que sejam responsabilizados técnica e financeiramente pelos projetos. E é ainda necessário saber e perceber o porquê da exclusão dos projetos que foram propostos e que estão ausentes destes planos. E é fundamental um cronograma de execução física e financeira, ano a ano, dos projetos, cronograma esse que está ausente deste documento e que, como tal, mais não é do que um ponto de partida para um processo que, na nossa opinião, está longe de concluído. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos perante uma contradição de agenda. Por um lado, o Governo que não fez o que devia e agora tem pressa de anunciar um plano que tem uma temporalidade que atravessa este Governo e pelo menos mais 3 governos. E, por outro lado, a agenda de quem considera que um instrumento de política como este deve privilegiar o interesse e o futuro das populações. O PSD não é responsável por esta contradição e não percebe nem aceita que exista uma espécie de ultimato ao Parlamento para a mata-cavalos se pronunciar apressadamente sobre esta matéria. Repito, para um processo rigoroso de escolhas, alicerçado em opções claras e participadas pelos diferentes parceiros, estamos disponíveis e motivados. Para um simulacro de debate e um amontoado de opções sem o envolvimento dos parceiros locais e nacionais, não estamos disponíveis. Não foram capazes de executar pouco mais de 6 mil milhões de euros neste Governo e pretendem agora criar a ilusão de que é possível avançar para um programa com mais de 20 mil milhões de euros
onde faltam muitas justificações técnicas e com uma programação de financiamento duvidosa e, no mínimo, otimista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quis o Partido Socialista precipitar e forçar este debate. É ele a quem cabe decidir se pretende prosseguir nesta pressa desenfreada ou ter a capacidade de fazer o que o Governo não quis nem soube fazer, é envolver o país numa decisão que condiciona as opções de investimento até 2030, sem propaganda e sem propósitos eleitoralistas, mas apenas e só em nome do futuro de Portugal.